Hoje, 25 de abril de 2022, segunda-feira da segunda semana da Páscoa, meditamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Meu irmão, minha irmã, neste dia que nós nos deparamos diante de uma nova realidade, o Cristo que é levado ao céu, e ele senta à direita do Pai. E de lá ele envia todas as coisas que os discípulos precisam. Ele os acompanha de longe, lá do céu, desse estado de vida após a morte. Jesus acompanha os seus discípulos e eles realizam muitos sinais e muitos milagres em seu nome. Expulsam demônios, falam novas línguas, e se pegarem em alguma serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Mas para isso é preciso acreditar. E quando eles acreditam e se impuseram as mãos sobre alguém, esse ficará curado. Esses são os grandes sinais que Jesus continua realizando no meio do mundo após a sua partida para a casa do Pai, após o seu regresso. Então, os seus discípulos, eles recebem essa incumbência de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A grande missão que nós temos é ir pelo mundo afora e anunciarmos a boa notícia, que o reino de Deus está no meio de nós e que Jesus, ressuscitado, permanece conosco sempre. Continua a sua missão aqui na terra, mesmo que tenha ido para a casa do Pai, mesmo que não esteja fisicamente mais presente no meio de nós, ele, por meio dos seus discípulos, continua a sua missão. E essa missão, como já falei, de sermos missionários e missionárias de Cristo neste mundo, de anunciar o Evangelho a toda criatura e acompanhada de todos os sinais que ele mesmo disse que iriam acontecer. Os sinais são importantes muitas vezes para mostrar o reino de Deus atuando neste mundo. Humanamente falando, os discípulos, eles recebem a força, os dons, a graça e o poder do Espírito Santo, mas eles têm esse dom dado por Cristo de anunciar as notícias boas do Evangelho. O Evangelho é a fonte inspiradora para todo o discípulo de Jesus. E quem for batizado será salvo. O batismo, ele abre as portas do reino de Deus, é o início da nossa caminhada de fé, é o início do nosso processo que culminará com nossa passagem para a casa do Pai, e aí receberemos a salvação de Deus. Que neste dia possamos ser abençoados
perdoados e santificados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.